Certa vez eu ouvi a frase: quem não serve, não serve. O fato de muitas vezes a gente não querer servir as pessoas ou demandar que sejamos servidos à nossa própria maneira, isso pode demonstrar orgulho no nosso coração. Bem-vindo à série Do Orgulho à Humildade, baseado no livro de Stuart Scott. No livro, o autor vai dizer que o orgulhoso falta de espírito de serviço. Em suas palavras, ele diz: a pessoa orgulhosa não presta serviço aos outros, ou porque não pensa nos outros, ou porque deseja ser induzida a servir mediante lisonjas e não deseja continuar servindo se não receber qualquer apreciação. A necessidade de reconhecimento é uma evidência segura de motivos errados em servir. Ele também vai além e diz que o orgulhoso costuma usar os outros. Suas palavras: a pessoa orgulhosa geralmente vê os outros em termos do que eles podem fazer por ela e por seus interesses. Seu foco não está em ministrar aos outros. Tudo é para ela e a respeito dela. Quando a gente centraliza a nossa agenda em nós mesmos, não dando abertura para eventuais problemas que as pessoas possam ter, e o fato de eu não ser flexível em abdicar de um tempo usado para mim, para abençoar o outro, para servir o outro, isso demonstra orgulho. Ou quando eu murmuro, quando eu não sou bem servido, seja num restaurante, seja num lugar chique ou mais simples, quando as minhas expectativas não são atendidas por um curso que eu fiz, por uma aula que eu ouvi, por um vídeo que eu assisti, ou até mesmo pela comida que eu comi. Isso demonstra orgulho. Ou quando eu murmuro porque ninguém faz nada. A saúde está assim porque ninguém faz nada, ou a minha igreja está assim porque ninguém resolve o problema. Pode ser um problema mais simples de estacionamento, pode ser um problema mais complicado de uma questão mais séria. Não importa, quando eu murmuro, eu posso também estar mostrando no meu coração orgulhoso. Quando eu não me prontifico para servir, ao invés disso eu fico apontando os erros, eu também mostro orgulho. Quando eu deixo de fazer tarefas dentro de casa, no trabalho ou na igreja local, ou eu faço as minhas próprias tarefas, mas eu não faço nunca as dos outros, eu lavo só a minha louça, eu limpo só o meu quarto, todas essas coisas demonstram orgulho. Há um exemplo na Bíblia de um homem orgulhoso chamado Naamã. Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, diz o texto que ele era o comandante do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Diz a Bíblia que também ele era um herói de guerra, mas ele tinha um grande problema. O seu problema chamava-se lepra. Ele era leproso. E por ser leproso, ele perderia muito provavelmente o seu posto de comandante do exército, ele perderia o prestígio, ele seria abandonado pelas pessoas, porque a lepra é contagiosa. Esse é um homem desesperado. Todo o seu poder, a sua riqueza, o seu nome, o seu prestígio, o seu currículo não lhe podem salvar. Ele tem um problema muito sério. E para isso, ele vai até Israel, atrás do profeta Eliseu. Ele chega para o profeta Eliseu trazendo vários presentes para ele, na expectativa de que ele pudesse ser de alguma forma curado. Eliseu diz para ele: olha, vá, lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas diz o texto no verso 11 que Naamã ficou indignado. Era uma coisa tão fácil se lavar 7 vezes no Rio Jordão, mas ele ficou indignado. E o texto dá o motivo pelo qual ele ficou indignado. Ele diz, em suas palavras: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abna e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Em outras palavras, Naamã não apenas se indignou com Eliseu, mas ele queria usar Eliseu para curá-lo. Por isso trouxe os seus presentes. Não apenas quis usar Eliseu para curá-lo, mas também demandava ser tratado com honra, uma honra que ele achava que merecia. E ainda mais, ainda além disso, ele debochou e diminuiu Eliseu e os rios, o rio da sua nação, dizendo que os seus eram muito menos poluídos ou mais limpos. Esse homem é um homem orgulhoso. Ele deseja ser servido como um rei. Ele deseja ser honrado. O que a gente precisa fazer diante dessa verdade do orgulho e não servir? A solução para o orgulho é o arrependimento.
A boa notícia para mim e para você é que essa história não termina aqui. Ele não foi só para casa. Depois ele volta, ouvindo o conselho dos seus servos que disseram: se fosse uma coisa difícil, o senhor faria. Por que não fazer uma coisa fácil? Ele volta então e se lava 7 vezes no Jordão. E ele é curado graciosamente por Deus. Eu e você podemos ser como Naamã, a gente começar orgulhoso, mas a gente se arrepender e buscar a humildade do Evangelho. A humildade, por outro lado, Stuart Scott vai dizer que ela se manifesta no servir aos outros. Diz ele em suas palavras: a pessoa humilde está de prontidão para servir e assistir os outros. Ela é a primeira a se apresentar como voluntário para tarefas que ninguém quer e toma a iniciativa para alcançar e servir as pessoas. Existe uma outra personagem nessa história de Naamã que passa um pouco desapercebida. Essa é a menina que trabalhava em sua casa servindo a sua esposa. Diz o texto, verso 2, que tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Pense comigo, se fosse essa menina. Ela foi tirada da sua casa à força. Ela foi levada para um país distante. Ela começou a servir em troca de nada. Né? Ela foi escravizada diante desse comandante do exército inimigo. Não sei se ela foi abusada, não sei qual é o contexto. Ela está sozinha, sem a sua família, sem o povo de Deus. Ela poderia muito bem ter se calado, servindo a si mesma com o prato frio da vingança. Mas não foi isso que ela fez. Ela decidiu servir sem pedir nada em troca. Ela poderia ter dito: olha, Naamã, eu sei quem pode curar você, mas eu só vou dizer se você me deixar voltar para o meu país. Não foi isso que ela fez. Ao invés disso, ela perdoou ele, mesmo que ele não tenha pedido perdão. Isso só o Evangelho pode fazer no coração de alguém. Essa é a verdadeira humildade, servir sem querer nada em troca. O bonito do texto é que ela é só uma menina. Não importa qual é a sua idade, você pode ser um jovem, um adolescente. E hoje você pode entender a mensagem da humildade e começar a servir. Mas há alguém melhor que ela. Há alguém que serviu muito mais do que essa menina serviu, que perdoou muito mais do que essa menina perdoou. Diz o texto bíblico em Marcos capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é aquele que ouviu os fariseus com seus questionamentos, ironias, deboches e calúnias. Esse é aquele que curou os enfermos por dias inteiros, sem descansar, um após o outro, não negando a bênção a ninguém. Esse é aquele que deu de comer a milhares de pessoas que não tinham como lhe pagar. Esse é aquele que lavou os pés sujos de seus discípulos teimosos e de Judas, o seu traidor, inclusive. Esse é aquele que morreu numa cruz, servindo o seu próprio corpo por nós, em troca de que servos cheios de pecado fossem colocados à sua mesa. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o servo verdadeiro. Pense comigo. O próprio Senhor da glória desceu da sua glória e abdicou da sua própria vida para servir pessoas, criaturas dele, que não apenas são criaturas num nível muito mais baixo que o dele, mas também são pecadoras. Quando o Senhor toma a forma de servo, ele se iguala aos seus servos. E, no outro lado da moeda, os servos são elevados de nível. O Senhor Jesus está mostrando para a gente que servir não é apenas necessário, servir é algo grandioso, é algo honroso. Como é que eu posso, então, servir, Raul? Você pode servir de várias maneiras. Você pode servir dedicando o seu tempo. Como é precioso, né? O nosso tempo. Dedicar o tempo para estar com alguém. Dedicar o tempo para ouvir alguém. Afinal, Deus sempre ouve as nossas orações. Você pode servir fazendo, de forma prática, colocando a mão na massa. Eu não sei qual é a sua realidade, o que você pode servir ou fazer para servir alguém, mas lembre-se, Deus fez tudo por você. Você também pode ofertar. Você pode servir ofertando financeiramente.
O fato de que nós não servimos financeiramente as pessoas, não abençoamos as necessidades físicas das pessoas, também pode revelar orgulho em nosso coração. Paulo, ele atrela o orgulho à mesquinhez e à avareza em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Em suas palavras, olha o que o apóstolo Paulo diz: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Quando a gente retém dinheiro, ou quando a gente busca incessantemente enriquecer às custas, né, dos outros, ou mesmo quando a gente não oferta, quando a gente não é generoso, a gente está sendo orgulhoso. Como não ser generoso se Deus foi generoso comigo, me deu toda a riqueza da sua graça por meio do seu Filho? Quem eu devo servir? Quem eu posso servir? Comece pela sua família. Comece pelos aqueles da sua casa. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 5 que aquele que não ama e não cuida dos seus próprios parentes ou da sua família é pior do que um descrente. Negou a fé. Então nós precisamos começar pela nossa casa, por aqueles que às vezes são mais difíceis de servir, porque a gente conhece os pecados deles de perto. A gente convive 24 horas por dia com eles. Mas depois de servir a sua família, você pode servir a sua igreja local. Se envolva na sua igreja local. Veja os pontos cegos e locais que você pode servir. Use os seus dons para a glória de Deus. Mas por fim, não menos importante, sirva aos seus inimigos. Raul, mas eu não tenho inimigos. Inimigos aqui são aqueles que não vão bem com a sua cara. São aqueles do seu trabalho que tentam passar a perna em você, ou que não te respeitam, ou seus parentes distantes que só ligam para dar os parabéns, ou para o seu vizinho briguento que fica com som alto à noite. Só alguém que Jesus salvou consegue amar os seus inimigos e servir os seus inimigos. Servir é algo grandioso. O mundo vai dizer para você: ame-se, conquiste, obtenha, não permita que te tratem com desrespeito, mas sempre como você merece. Jesus diz: venha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ser o maior de todos, seja o menor. Quem quiser ser servido, que sirva, porque no reino dos céus, quem serve é o maior de todos. E quem nos serviu? O Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.